Bom dia, Cláudio. O que mais é possível? Bom dia, Marcelo. Vamos conectar com mais algumas pessoas para o chimarrão da consciência. Hoje vamos falar sobre relacionamento consciente com a presença de Marcelo e Luciana. O que mais a gente pode aprender sobre relacionamentos, sobre se relacionar com a gente mesmo, com o nosso corpo, com o nosso parceiro ou parceira? O que é que a gente precisa ter consciência sobre as relações que talvez a gente não esteja percebendo e reconhecendo? Então vamos receber com vocês a presença. Bom dia a cada um de vocês que está chegando, Carol, a Aninha, o Sidney. Sejam muito bem-vindos para o Chimarrão da Consciência nesta quinta-feira. E hoje, quando eu dei início à minha manhã, eu adoro brincar com as cartinhas da minha mestre Dulce Magalhães, e saiu o louco, e diz assim: não há respostas quando devemos nos entregar ao mistério. A questão é saber formular as perguntas, porque tudo vira resposta. Olhando ao nosso redor, vemos que nada existe que não seja transitório. Assim sendo, nem a morte é perene. É a passagem para uma nova etapa, uma outra aventura, para a qual devemos nos preparar. E uau, o que mais é possível, né? Então, que conexões a gente pode fazer hoje para trazer mais consciência para a nossa vida, para a gente se entregar aos mistérios e viver em presença, em consciência com tudo e todos, para a gente poder receber de cada momento o presente que vem. Então, eu vou chamar agora com vocês, no Chimarrão da Consciência, o casal Lu e Oi. Marcelo. Sejam bem-vindos. Bom dia. Bom dia. Sejam bem-vindos à Consciência. E hoje vamos falar sobre relacionamento consciente. O que é isso, o pessoal deve estar perguntando? Que nome estranho, esquisito. O que será que essa pessoa vai falar hoje nessa expansão da consciência? Já que é expansão, né? Uau, diz a Aninha. Seja bem-vinda. Gratidão por mais esse convite. Gratidão. E esse nome veio... a gente já fez um workshop. É uma série de workshops que a gente está fazendo, né? Com esse nome, Relacionamento Consciente. E a gente está bem contente com o resultado. Mas a gente vai explicar tudinho para vocês. Vocês devem estar meio... com vontade de saber o que é isso, ansiosos para saber o que é isso, o que é um relacionamento, mas o que é um relacionamento consciente? Como seria se a gente pelo menos já soubesse de cara o que é um relacionamento? Mas vou deixar ela se apresentar primeiro, porque na outra fui só eu, né? Isso, se apresentam aí para o pessoal. Se apresenta de novo, né, Marcelo? Porque hoje, quem sabe, vem outras pessoas para te conhecer também. Apresenta a Lu. Vai lá. Então, vamos lá, gente. Bom dia. Eu sou Luciane Del Áquila, facilitadora de consciência e também reprogramadora mental. Eu trabalho muito com a programação neurolinguística e aí a gente já começou a associar as duas coisas na nossa vida e na vida dos nossos clientes e pacientes da clínica também, para que essa realidade se tornasse cada vez mais fácil e divertida para as pessoas. Porque a gente sente que tem um peso muito grande quando a gente fala em se relacionar. Ainda o pessoal fica meio quietinho, não quer mexer muito. Bom, meu nome é Marcelo Vidal, eu sou facilitador de consciência, de barras de Access, de mais de 50 processos corporais de Access também. Eu aplico facelift também, sou mestre Reiki,
sou nível 4 de cura prânica com cristais, manifestador do presente, fazemos limpeza de casas energéticas, imóveis e por aí vai. Na verdade, o que menos importa são os títulos, né? E o quanto a gente não põe títulos também em relacionamentos, e quanto a gente não põe rótulos em relacionamentos, se está namorando, se está ficando, se está casado, se está noivo. E tem quantos casais de namorados já podem ter um relacionamento consciente e quantos casamentos não são conscientes. Há muito que se falar e há pano para manga, como a gente diz aqui em São Paulo, para falar de relacionamento. Muita coisa. Vamos lá. Primeiro, Marcelo, Oi, pode falar. eu já vou perguntar, né? Como pode melhorar isso? Nem deixei vocês falarem, já estou perguntando. Pessoal, vocês podem também ir fazendo perguntas, né? Porque esse processo todo acontece com a participação de vocês também. Eles vão trazer o conhecimento deles, mas a gente pode estar perguntando, né? Para a gente saber mais ainda. Sim. Então, olha só, a gente sempre coloca a palavra relacionamento, parece que está fora da gente, né? E se a gente pudesse fazer esse processo primeiro interno, relacionamento comigo mesmo, para depois eu ir para o outro. Você está brincando, é verdade isso? Olha aí, então, nunca é como a gente determina, nunca é como a nossa mente determina. O nosso próximo workshop, que provavelmente vai acontecer dia 11, já será exatamente esse, relacionamento consciente com você. Porque se a gente não tem um relacionamento com a gente, ou melhor, a gente vai dizer daqui a pouquinho, né? Que não é isso. Mas se a gente não tiver um relacionamento com a gente, com o nosso corpo, com a gente mesmo, com o nosso ser, como é que a gente pode estabelecer uma relação, ou, melhor dizendo, uma comunhão com outra pessoa? Quer seja no trabalho, quer seja afetivo, quer seja na família, não importa. O primeiro relacionamento que a gente tem que ter é com a gente mesmo. E quantos de nós não queremos um relacionamento afetivo primeiro, para buscar no outro a parte que te completa, e esquecendo que você já é um ser íntegro, único e indivisível pela lei da unicidade universal? O quanto a gente já não se divorcia e se separa da gente mesmo em prol de um relacionamento. Não é verdade? Então pode falar aí sobre relacionamento com a gente mesmo. Na verdade, quando a gente fala em relacionamento consciente, primeiro a gente está presente o tempo todo, em todos os momentos na nossa relação. Que na verdade não é uma relação, e sim uma comunhão. Quando a gente vai lá no cartório assinar para casar, né? Eles perguntam se é comunhão parcial, se é comunhão total ou se é uma separação total. Então você fala assim, gente, já começa tudo meio esquisito aqui, né? Eu tô casando já para separar, eu tô casando para que amanhã nós vamos ter um problema e aí vai haver uma separação e aí vai ter que dividir bens. Vocês percebem como uma coisa nessa realidade ela já chega de uma maneira pesada quando duas pessoas resolvem se unir? E aí quando a gente fala de consciência, é estar presente com a gente o tempo todo. Se eu não estiver presente comigo, eu não consigo estar presente com o Marcelo. Eu não consigo estar presente com o meu filho, eu não consigo estar presente com os funcionários. Então, quando você está com você, você sabe quem é você, qualquer relacionamento ele se torna uma comunhão. Então, você deixa de ter ligações e passa a simplesmente ser o que você é. E quando você é simplesmente aquilo que você se dispõe a ser dentro da sua verdade, todos os relacionamentos, seja ele amoroso ou interpessoal, com qualquer situação da sua vida, eles fluem. Porque não há mentiras. Então, você está presente o tempo todo. E nessa realidade, a gente acha que estar consciente é simplesmente estar com os olhos abertos. Né? E não é assim, porque quando você sai de um coma, você abre os olhos, mas você não sabe muito bem onde você está, como você está. Uma das técnicas de meditação que eles chamam de Raja Yoga
é você estar meditando o tempo todo com os olhos abertos. Porque em todos os momentos da sua vida, quando você está presente, quando você está acordado, que é a maior parte onde a gente acaba se comunicando com o universo, a gente não para quando tem algum problema, fecha os olhos, né? Faz o mudra e começa, ai meu Deus, vai, me fecharam aqui, tá bom, né? Então, é você estar presente realmente em todos os momentos e conseguir receber de tudo e de todos sem nada julgar. E isso a gente leva muito para o relacionamento. E o relacionamento consciente com você mesmo, que inclusive é esse workshop que nós vamos dar início a semana que vem, é exatamente isso, para que as pessoas comecem a perceber quem elas são, o que elas são, né? Porque todo mundo hoje está naquele, eu não sei o que eu quero, eu não sei de onde vim, para onde vou, né? E elas elas ficam fluindo lá na frente, no futuro, pensando lá como é, como é que vai ser, e deixam de estar na presença. E no relacionamento de casal, muitas vezes isso acontece o contrário. Se você já teve um relacionamento que não foi tão grandioso, onde houve principalmente uma traição, você fica com registros, né, desse seu passado e você acaba vivendo somente o que aconteceu lá atrás e não o seu dia de hoje. Com então medo, você não está na consciência também. Baseado no passado, quanto mais a gente está baseado no passado, mais a gente está em julgamento. Então, e o quanto a gente está trazendo referências dos relacionamentos passados para o relacionamento atual, né? Exato. Então, é por isso que precisa não é o termo correto, né, de se usar, mas é importante olhar para isso, olhar para você mesmo. Tá, Marcelo e Lu, mas como que eu vou fazer esse processo todo de relacionamento comigo mesmo? As pessoas devem estar se perguntando, como que eu vou saber se eu estou me relacionando comigo ou não? Se eu estou presente comigo ou não? Tem uma técnica, um exercício que eu possa estar fazendo para isso? Ou eu vou para frente do espelho e começo a me olhar e me exaltar a beleza do meu ser ou me diminuir diante dele? O que eu posso estar fazendo aí para que eu possa ter uma consciência sobre o meu corpo, sobre a minha vida, sobre o meu relacionamento comigo mesmo com mais facilidade? A gente fala assim que esse workshop a gente chamou o primeiro de relacionamento consciente, todos os outros que vão ser desmembrados, a gente está chamando de workshop porque as pessoas já têm mais familiaridade com esse vocábulo. Mas, na verdade, é uma mentoria em grupo, porque a gente já tem, tanto online quanto na clínica, mentorias individuais ou de casal. Mas tudo é baseado com relação a parte desta realidade na programação neurolinguística, que ela é Master PNL, e também nas ferramentas que a gente tem energéticas e que tem funcionado para a gente de Access Consciousness, que você também deve conhecer muito bem. Então, a gente, aquela mentoria que foi em grupo foi mais geral e a gente já coloca em algumas mentorias mais individuais ou nessa de relacionamento consciente com você, sempre ferramentas energéticas para as pessoas se comprometerem. Porque quando há comprometimento, há resultado. Não vai cair do céu. A mente de vocês já está programada e hipertrofiada a trabalhar ligando pontinhos, baseado no banco de dados que ela tem, dessa vida ou de outras, que podem estar também nos registros acásticos, mas isso é outra coisa. Mas, na verdade, ela já é muito perspicaz nisso. E ela já é muito polarizada e ela é muito baseada no que ela já viveu, no que ela já referenciou e no que ela comparou no passado. Então, ela faz isso muito bem. Só que o nosso corpo, energeticamente, ele normalmente está atrofiado. Então, a gente traz ferramentas energéticas para você exercitar esse músculo de consciência. A gente fala que é um músculo que precisa de exercício como o nosso músculo físico também. Então, a gente traz alguns exercícios de PNL, como ela falou, tem meditação, já teve meditação guiada, e também ferramentas energéticas para você estar sempre presente e não mais distraído. Quem está com medo, quem está com dúvida,
quem está com ciúme, quem está com vergonha, está tudo distraído. Estão todos distraídos e não estão presentes. Está sempre sendo acobertados e não identificando a potência que realmente você é. É isso. Então a gente traz realmente muitas ferramentas energéticas, exercícios práticos. Mas aí depois a pessoa tem que se comprometer com ela mesma a fazer. Porque é um exercício. E quanto mais a gente elevar essa vibração da gratidão, por exemplo, da generosidade, do espírito de generosidade, do poder, né? Menos ela estará nessa vibração de julgamento, culpa, vergonha. Eles não coexistem, Fran, eles não coexistem. E se você mudar o ponto de vista que você tem, deixando os julgamentos de lado, você ficando cada vez mais despolarizado, você será, o convite que você é energético para você, você vai passar a mudar a realidade. Para você, se o seu ponto de vista cria a sua realidade, quando você muda o seu ponto de vista, você muda a sua realidade. E o quantos de nós em relacionamento estamos só vivendo de passado, repetindo padrões, que são julgamentos em série, e a gente não consegue prosperar nesse sentido e muito menos entrar em comunhão. Quantas pessoas não estão se relacionando também para se distrair? Quantas pessoas não estão se relacionando porque eu preciso arrumar um namorado, eu preciso casar, porque senão eu vou ficar para titia, senão eu não vou... eu já cheguei, estou próximo dos 40, eu não vou poder mais ter filhos, não é? E aí fica no esquema do ruim com ele, pior sem ele, não é? Quantas pessoas não estão utilizando um relacionamento para simplesmente juntar contas, né? E dividir essas contas, porque estar casado, estar namorando, não significa que você está se relacionando. Significa que você está com um status de casado ou um status de solteiro na sua mídia social. É o rótulo, né? É apenas um rótulo. E as pessoas, muitas vezes, elas não conseguem se relacionar no sentido de ter uma comunhão, de fato, com o outro. Né? De aceitar como o outro é, e simplesmente estar na permissão de falar, ok, isso funciona para mim, ou não, isso não funciona para mim. Mas tem dias que o Marcelo tá mal-humorado e eu deixo ele mal-humorado. Eu? É você. Agora vai ter DR agora aqui. E tá tudo certo, né? Eu sei a gente não tem o momento dele. E às vezes não é um mau humor. O meu julgamento é que ele está mal-humorado. E às vezes ele só está mais fechado e pensativo naquele dia. Ele está vivendo algum alenzinho dele também. E acontece o contrário também. Então, mas quando você aceita o outro como ele é, porque você sabe quem você é. Então, se você se identifica com você, você sabe como você funciona, e você está disposto a reconhecer como o outro funciona, e como que vocês podem criar juntos, porque são duas vidas. Quando a gente fala numa comunhão, a gente não pode esquecer que são dois seres únicos também. E cada um tem a sua personalidade, cada um tem a sua história de vida, cada um tem o seu passado, não é? E muitas vezes esse passado vem para o nosso presente. Então, como seria se a gente pudesse destruir, descriar toda a projeção expectativa que a gente tem do nosso passado e do nosso futuro? Já trouxe uma ferramenta que tem no workshop. Né? Uau, vamos lá. Todo mundo diz sim, quem escolhe destruir, descriar todo o passado e o futuro que você criou e todas as projeções que a gente cria em relação em cima dos relacionamentos, né? Que tem que ser assim, que tem que ser assado. Todos os dias. Porque nós, na PNL, a gente fala muito de modelagem, né? Então, a criança nasce e aí ela começa a modelar as pessoas que estão em volta dela.
né? O pai, a mãe, às vezes os avós, até uma babá, né? Depois vai crescendo os professores, os amigos. Então a gente vai modelando aquilo que a gente vê, que a gente presencia, que a gente ouve dizer, que a gente toca. Então a gente tem o nosso processo auditivo, sinestésico, visual, né? E o tempo todo a gente vai formando conclusões sobre isso. Então, para ter um relacionamento, se você tem um pai e uma mãe que vivem brigando dentro, as pessoas crescem achando que um relacionamento é discussão, é briga, é falar muito alto um com o outro. E aquilo funciona no mundo dela, porque ela entendeu que ela registrou aquilo para ela, que é assim que funciona um relacionamento. Que muitas vezes, para a Access, a gente fala das agendas ocultas, né? Em PNL, a gente fala de modelagem. Então, quanto que a gente não acaba copiando essa realidade, porque é a única forma que a gente aprendeu. Né? Hoje, se você olha as novelas, se você olha os filmes, se você olha os desenhos das princesas, tem sempre um final feliz, tem sempre um príncipe encantado. Mas as meninas, elas têm um sonho, né, de olhar para, às vezes, um relacionamento que ela tem de pai e mãe e falar assim, isso eu também não quero, porque não é isso que eu estou vendo lá no desenho. Eu quero aquele ali, e se não for aquele ali, então não funciona para mim. E aí você começa a ver um monte de mundinhos, ou é do meu jeito, ou eu não quero brincar mais. Uau. E aí as pessoas, elas não entram em honrar o outro, em ser vulnerável para receber do outro aquilo que ele tem para dar e da forma que ele tem para dar. Porque às vezes a minha forma de amar é a forma diferente dele, que é a diferente da sua, que é diferente do meu filho, que é diferente, né, do vizinho. São formas diferentes onde as pessoas se relacionam. Mas em todas elas, a gente tem que estar muito presente. Porque o fato de estar aqui, eu posso estar aqui falando com vocês, pensando né, uma hora que o Marcelo começa a falar, o que eu vou fazer de almoço? Será que meu filho está lá no quarto estudando? Isso não é estar presente, né? E no relacionamento a mesma coisa. Você está presente com você quando você está se alimentando, quando você está conversando com outra pessoa, você está presente com você e na situação. Porque aí, às vezes, a pessoa fala, você fala assim, pera um pouquinho, não entendi, repete. Normalmente, quando você fala, repete, é porque você não estava presente. A não ser que a pessoa esteja lá do outro lado e está falando, gritando num canto, você está no outro e não está de fato ouvindo. Né? Quantas vezes a gente come sem perceber, sem estar presente? Exato. Então, quando a gente fala muito da consciência, é estar presente. E não só receber de tudo e nada julgar. Se você não estiver presente, nenhum relacionamento vai funcionar. Nada na sua vida vai funcionar. Se você não estiver presente no seu negócio, não vai funcionar. Exato. E a presença não é uma presença física. É uma presença de saber o que está acontecendo, de como que ele está fluindo. E para um relacionamento de casal é a mesma coisa. Se a gente não está presente o tempo todo, se a gente não reconhece, né? Começa a reconhecer quem nós somos e quem é o outro. Que você é uma panela inteira e não só a tampa. Exatamente. Não é E às vezes o outro pode trazer uma questão e você não está presente com aquilo e você olhar assim como, uau, nossa, mas ele age assim comigo. E se você olhasse para aquilo e pensasse, tá, mas como que eu estou sendo comigo? Como que eu estou agindo comigo? Né? Se talvez a pessoa está falando alto contigo, grosso, entre aspas, né, que a gente usa o termo, né, nossa, mas que grosso que você foi hoje. Mas se você voltasse essa frase para você mesmo, o que isso tem a ver comigo? O quanto eu tenho sido assim comigo mesma, que eu estou recebendo dessa forma? Né? Porque às vezes o que a gente está recebendo é só uma informação para a gente, uau, que consciência está vindo aqui a meu respeito que eu não estou percebendo.
né? Porque o outro, às vezes, está só um espelho. E está mostrando para nós que a gente precisa olhar para nós, para as nossas questões que está sendo refletida ali. Né? Porque, às vezes, a atitude dele que eu não estou gostando é que eu preciso olhar para dentro de mim e trabalhar isso. Só que nem todo mundo está aberto para dizer assim, ah, mas eu não sou assim. Eu não sou desse jeito, eu não sou nem um pouquinho igual a essa pessoa. Mas o que é que tem de tudo isso que apareceu ali dentro que você precisa trabalhar, né, em você? Então, é o autoconhecimento, né? Sempre, né? Todo o processo de consciência e consciência de você imbuída desse autoconhecimento de nós mesmos. Oi, Letícia, você veio para a live? Empoderamento, né? Vocês podem estar fazendo pergunta, pessoal. Mandar coraçãozinho, um aviãozinho para a galera. Oi, lindeusos. A Luciara vai estar presente no Chimarrão da Consciência também, com o tema Uau! Desperte a sua maluquez, liberando a sua maluquez, com o tema da Luciara. Que mais é possível, né, Lu? Vamos liberar toda a nossa maluquez para criar ainda mais. Quem tiver perguntas pode falar também, viu? Pode mandar perguntas para a gente. Sim. As lives, os workshops, as mentorias, as classes são feitas das energias das perguntas, principalmente. Isso aí, pessoal. Alguma pergunta que vocês desejam fazer? Né? Quem está buscando um relacionamento aí? Se alguém quiser me falar, quem ainda está buscando um relacionamento dentro do próprio relacionamento? Se alguém estiver buscando um relacionamento, lamento. Daí as pessoas devem estar perguntando assim, veio aqui para mim, né, Marcelo? Tá, mas que pergunta relacionamento? Relacionamento com o outro? Pode ser qualquer relacionamento. Quem ainda está buscando você mesmo? Porque se a pessoa está buscando ainda, ela não vai encontrar. Não precisa buscar. Não precisa. Se a pessoa estiver buscando algo em outra pessoa também, pode ter certeza que ela já desistiu dela mesma. Fala com a gente, Clarice. Entra no grupo. Ah, ela já está no grupo do Telegram. No grupo, nós vamos colocar lá. A gente tem um grupo no Telegram de expansão. A gente sempre manda informações para as pessoas, faz um exercício para as pessoas pensarem um pouco. A gente solta perguntas para que elas observem a energia que vai vir em relação a ela. Vocês estão dispostos a reconhecer que qualquer pessoa que passou na vida de vocês, de relacionamento afetivo, de família, qualquer pessoa, em algum momento ou em vários momentos, elas, como a Fran disse, essas pessoas foram contribuição para vocês? Vocês estão dispostos a reconhecer que cada pessoa que passou e passa e passará na vida de vocês é um presente? Se vocês passarem a reconhecer isso, a reconhecer que as pessoas são presentes, você estará presente. Porque você estará em gratidão. E gratidão é você reconhecer a contribuição em todos os seres vivos. Em tudo. E que tudo é uma contribuição para você. Tudo é um sinal para você despertar mais e mais consciência. E se você quiser afastar algumas pessoas, você estará excluindo, separando e, portanto, criará mais distância confortável na vida. O que é a distância confortável? É aquela distância que você fala, eu vou até aqui, porque se eu for mais até aqui, eu posso me machucar. Se eu for entregar-me mais, as pessoas vão me descobrir. Se eu fizer isso um pouquinho a mais, as pessoas vão ver as mentiras que eu estou contando para mim. E eu não quero ver as mentiras que eu estou contando para mim. Nem quero que as pessoas descubram. Então, a gente vai criando o que a gente chama de distância confortável. Então, aqui também a gente está falando. Então, todas as distâncias confortáveis que vocês estão criando com vocês e vocês mesmos, e, portanto, vocês acabam refletindo e criando em todos os outros, a gente pode liberar essa energia agora? Sim! Uau! O que mais é possível? Está disposto também a reconhecer que se você estiver desistindo de um relacionamento por conta do seu passado, é porque você está em julgamento até do seu presente? Uau! Não é, gente? Porque quando a gente fala dessa distância confortável, principalmente quando há uma traição, normalmente as pessoas já trazem para o dia a dia delas aquilo. Então, se
o cara vai ou a mulher vai e faz algo parecido, né, com o que ele vivenciou lá atrás, a primeira coisa que vem de registro é está me traindo. E aí começa a vir a dúvida, começa a vir o medo, começa a vir às vezes a raiva, e de repente a pessoa vai te dar uma resposta atravessada, né, por algo que está na cabeça dela, e você fala, oi, é comigo? O que houve? Né? E só que isso, com o passar do tempo, vão vindo mais e mais informações desse tipo, você recebendo ela dessa maneira, e uma hora você fala assim, não, parei, não quero mais brincar disso, não. Né? Eu não quero um homem grosseiro do meu lado, eu não quero uma mulher estúpida, não é? O tempo todo, quando a pessoa age dessa maneira, porque ela está vivendo do passado. E ela não consegue reconhecer que aquilo que ela recebeu lá atrás também foi uma criação dela. Né? Porque o seu ponto de vista cria sua realidade. Né? De alguma maneira, ela também criou aquela situação. Né? Para que ela vivenciasse essa traição. Né? O quanto ela não estava distante, o quanto ela não estava querendo... às vezes até se separar, mas não tinha uma coragem de fazer isso, então é mais fácil o outro vir aprontar alguma para você falar assim, não, a culpa não é minha, não. Mesmo, Carol. Né? O outro que fez, então eu vou agora, olha, tá vendo como foi sem vergonha, como foi sacana, mas eu também não me entregava nessa relação, porque eu também tinha medo lá atrás, porque, ó, você tá vendo como ele é assim mesmo, como ela é assim mesmo? Ai, olha, eu já sabia. Não é? As pessoas entram no esquema de, olha, eu vou me defender. Então, a culpa é minha, eu ponho quem eu quero. Não é assim? Então, não, a culpa é do outro que fez. Lógico, as pessoas têm as suas responsabilidades, elas também criam para a vida delas as coisas. Mas quando a gente está num relacionamento com outras pessoas, né, onde outros universos estão envolvidos, a gente tende a sempre culpar o outro. Eu não consigo um relacionamento porque todos os homens são iguais. Né? Aqui na clínica a gente recebe muitas pessoas que falam sempre a mesma coisa. O homem hoje não quer nada com nada. Aí você vai atender o homem e ele fala, hoje a mulherada não quer nada com nada. E eles não estão dispostos a reconhecer que o ponto de vista deles criam a realidade deles. Então, se eles estão nessa vibração, eles só vão atrair pessoas e situações que não querem nada com nada. Então, eles não conseguem ver outras, eles não vão conseguir atrair outra pessoa. É muito comum, Fran, quem tem... É isso mesmo, Carol, crenças mesmo. Quem tem medo de ficar sozinho? Quem está num relacionamento por medo de ficar sozinho? Se a pessoa tem medo de ficar sozinha, por mais que ela esteja num relacionamento, ela vai atrair uma pessoa que tem medo de ficar sozinha. Então, são duas pessoas que vivem no medo de ficar sozinha, então elas não vão criar uma comunhão. Elas vão criar separação, de medo de ficarem sozinhas. Elas vão ficar com essa energia do medo sempre pairando com elas. A menos que elas se empoderem delas mesmas. Que é o que a gente fala muito nesse autorrelacionamento. Se você não tiver empoderado de quem você é, e não importa o que isso cause, né, por aí, porque muitos nãos que a gente recebe quando a gente quer falar sim, e quantos sims que a gente fala quando a gente quer falar não, só para agradar o outro, não é? Então, quando você está sabendo quem é você, o que você quer, o que você deseja. E nós não estamos falando de vida, não, gente. Porque às vezes a gente fala assim, quem sou eu, de onde vim, para onde vou. Não é essa pedra filosofal, não. Não é propósito de vida, não. É saber, olha, peraí, eu gosto disso, eu funciono dessa maneira, mas eu também estou disposto a receber a maneira do outro para ver se funciona para mim. E não se ajustar. Porque tem uma crença de que a gente tem que se ajustar e ceder, que a gente tem que ceder para que a coisa dê certo. Ó, você cede daí, eu cedo daqui. Para dar certo. Não. Os dois têm que ser quem eles são mesmo. Para juntos poderem criar uma energia C. Ela é A, eu sou B, e quando a gente está junto, a gente é C. Sim. Outra energia, e não ficar se divorciando de si, cortando o braço, cortando perna, para fazer caber no carro dela. Né?
que é o que mais acontece. A gente tentar se moldar ou tentar transformar o outro ao seu molde. É isso. Então, todo esse bate-papo, toda essa conversa volta para o centramento de quem? Meu, seu, né? Então, tudo parte de nós, né? Então, esse bate-papo, tudo que a gente está trazendo sobre esse relacionamento é para a gente ter consciência da nossa vida, do nosso ser, do nosso corpo, do que a gente gosta, do que a gente não gosta, do que a gente deseja para nossa vida, do que a gente não deseja, de como que a gente se relaciona com a gente mesmo, como a gente olha para o outro, para a vida, para nós, sabe? É esse olhar de nós mesmos que a gente vai olhar para o outro. Então, se eu me olho com gratidão, com amorosidade, com respeito, eu vou ver no outro isso também. Eu não vou ficar salientando o que ele é, como é que se diz, os pontos negativos dele, mas eu vou tentar sempre olhar para o que ele tem de melhor, né? Que é isso que eu estou olhando para dentro de mim. Então, sempre começa em nós e sempre termina em nós. Isso aí, tudo começa e termina em você. Então, e mesmo que eu olhe, né? Mesmo que eu olhe aí, esse ponto negativo, que eu possa receber ele para que ele me mostre, né, o que tem aqui ainda para mim, se eu estou enxergando isso. Porque se eu estou enxergando, faz parte da minha realidade também. Não é? É como um aprendizado, né? O que ele está me mostrando nesse ponto aí que talvez vai acrescentar ainda mais para o meu ser e para a minha vida, né? E aí, às vezes, quando ele está falando com aquela intensidade mais forte, ou quando ele simplesmente não falou, e você, uau, por que ele não falou hoje? Eu falei isso e ele nem me respondeu, né? Em vez de eu já criar um monte de historinha para mim mesma, né? Ai, meu Deus, será que ele não gostou? Ai, será que ele ficou bravo comigo? Será que ele vai falar ou não vai falar? Será que ele vai reagir ou não vai reagir a isso? Né? E a gente sempre está querendo uma resposta. E se a gente fosse sempre uma pergunta e um convite para a pessoa ser o que ela realmente deseja ser, né? Esse espaço de ser, né? E aí a gente já entra para a conclusão e a separação de nós mesmos e do outro, né? Então o relacionamento ele é um convite para aprender mais sobre nós mesmos, né? Estar num relacionamento é um convite 24 horas para você aprender sobre você. Né? Porque às vezes o outro está te mostrando tanta coisa que você diz, bah, mas olha, ele nem me olhou, ele nem me valorizou, ele nem me agradeceu, ele nem foi grato por mim. Olha, eu fiz uma comida tão saborosa hoje para nós, ele nem sequer agradeceu. Né? Mas o quanto você tem sido grato por você. Gratidão por você ter preparado aquele alimento saboroso, por ter preparado aquela noite maravilhosa, por mais que a pessoa não tenha falado isso para você. Mas se ela não falou é porque você não foi isso com você. Né? Se você tivesse preparado a comida em primeiro lugar para você. Sim. Isso aí. Uma das que a gente falou muito né, que vem da PNL são esses sistemas representacionais, né? Porque às vezes uma pessoa ela é mais auditiva, ela é mais visual. Então, como você consegue reconhecer como o outro funciona? Então, por exemplo, o que é esse sistema representacional até para as pessoas que não conhecem? Marcelo é uma pessoa visual, né? Então, se eu ando dentro de casa desarrumada, se eu não coloco uma mesa bonita, se eu não escolho uma roupa que eu sei que ele gosta, e sempre fico, né, falando na orelha dele, meu amor, eu te amo, declamando poemas, para ele isso não significa nada. Porque ele tem um sistema representacional dentro dele mais aguçado no visual. Então, eu posso não falar nada, mas se eu tiver com uma roupa que eu sei que ele gosta, ele já, opa, hoje você tá de leito. Mas que você faça isso para você primeiro. Mas, exatamente, mas não é só para fazer para o outro, é você se olhar também falando, uau, eu me sinto bem aqui. Essa roupa, meu corpo quer vestir essa roupa hoje. Conversar com o corpo, né? Comunhão com o corpo também. Sim, agora também se você tem um companheiro, uma companheira que gosta muito de falar, que é muito auditivo, que presta muito atenção, você pode colocar uma mesa maravilhosa, a mais linda que você puder imaginar. Simplesmente você vai perder o seu tempo com aquela produção toda. E a única coisa que ele quer ouvir é: o jantar está pronto, meu amor. Somente isso.
Entende? Então, as pessoas, elas não sabem se comunicar também. Elas não conseguem ouvir e prestar atenção no outro. Elas não sabem como elas funcionam. Porque todos nós temos esses sentidos, mas tem sempre um que ele é mais aguçado na gente. E quando a gente passa a perceber isso, essa é uma ferramenta que a gente passa no workshop, para que as pessoas comecem a identificar quem elas são e como que o outro funciona. Né? E aí você aprende a se comunicar melhor. Quantas vezes você fala para uma criança, não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Se você mostrar para ela algo diferente, ela sai daquilo porque ela é mais visual, então ela tirou a atenção dela porque você mostrou algo e não porque você falou algo para ela. Você fala, não, não vai aí, vem cá brincar. Olha aqui, ó, vem cá brincar, vem cá, e ele não está prestando atenção. Agora, você colocar um objeto na frente dela, ela na hora tira a atenção e vai para esse objeto. E isso, gente, começa de criança. E se a gente aprende a lidar com isso, a reconhecer isso nas outras pessoas também, a nossa vida fica muito mais fácil, porque a sua comunicação fica mais efetiva. Porque não existe mal entendido, e sim mal comunicado. As pessoas, o entendimento, ele depende do comunicador. Então, na relação, é a mesma coisa. Esse é um dos mandamentos. A gente tem os 10 mandamentos do relacionamento consciente no final do workshop. Sim. E esse é um deles. É, porque as pessoas, elas precisam aprender a se comunicar. A gente acha que o outro tem bola de cristal. Ah, mas da outra vez eu já dei tantos sinais que... Só que esses sinais, às vezes, não é o sinal que a outra pessoa entende. Porque, às vezes, a gente não sabe nem como a gente funciona, que dirá como o outro. Às vezes não é nem as palavras, né? Às vezes, realmente, às vezes é um olhar, às vezes a pessoa se conecta mais com um toque, né? Com um abraço, né? Então, são N linguagens de sinais que a pessoa apresenta, mas que tem um que salienta mais para ela, sabe? Às vezes ela só deseja um abraço, para ela já se sente amada, se sente acolhida, né, no relacionamento. Né? Às vezes uma pessoa só olhando para você, conversando com você olho no olho, você já percebe, aqui ele está presente comigo, sabe? Às vezes a pessoa, né, preparando alguma coisa, assim, porque a pessoa tem esse negócio do paladar também, né? Essa linguagem de uau, né? Então, tem N linguagens, até tem um livro, né, 5 linguagens do amor, que ele traz muito algumas linguagens para você identificar no seu parceiro e você se identificar dentro do teu relacionamento, como você pode ter mais facilidade para se relacionar um com o outro. Também fica uma dica, eu até tenho ele aí, só agora não está aqui nas minhas mãos. Uma das primeiras coisas que a gente fala, não só nesses workshops, mas também nas nossas mentorias individuais ou de casal, é que a gente não vai salvar ninguém. Quando você acha que você tem que salvar um relacionamento, quando você tem que salvar alguma coisa, é porque você já perdeu. A gente empodera as pessoas. A gente facilita a possibilidade delas se autocurarem, de se autotransformarem dentro delas mesmas, para poderem efetivamente ser uma contribuição, para elas enxergarem a contribuição que elas são para o mundo. E se elas são uma contribuição para o mundo, elas podem mudar o mundo, que dirá se elas não podem mudar a vida de uma outra pessoa em ser elas mesmas, não querer se ajustar. Então, olha só que legal tudo isso, né, pessoal? Esse chimarrão da consciência, desde o início, desde que a primeira live que foi com o Marcelo, né? O chimarrão da consciência começou com a entrada do Marcelo e já vieram vários temas seguidos dele. E olha só, todos os temas, todos os profissionais que adentraram o chimarrão da consciência, o palco do chimarrão da consciência, que eu brinco, né? Todos os temas foram voltados para várias áreas, vários conhecimentos, mas todos é para si mesmo. Né? Então, muitas pessoas ainda buscam alguma coisa achando que está fora, sabe? Fora de si.
Só que você já é um ser completo, você já sabe tudo, você já tem todo esse saber dentro de você. Às vezes você só precisa de alguém que vai lá com a chavezinha certa, coloque lá e diz, ó, é aqui, desperta esse lado aqui. Às vezes é uma pergunta, né? Às vezes e aí vai te trazer a consciência de você mesmo. Talvez você pensou assim, bah, mas eu já pensei sobre isso, eu falei sobre isso, mas agora você me trouxe clareza. E sempre tem, como eu digo, a hora certa de você despertar para aquela situação, para aquele momento, para aquele curso, para aquela viagem que você deseja fazer. Você escolhe, mas tem aquele momento que você diz, uau, é agora eu me jogo. Então não tem, sabe, quando você diz isso, assim, você se joga, você vai. Não há impedimento. Ah, é minha situação financeira, não. Quando você realmente despertou para aquilo, você se joga para aquilo, sabe? Independente da situação, você cria tudo na sua vida, né? É acessar as ferramentas para você poder liberar tudo aquilo que você deseja liberar e criar para a sua vida. Então, a gente tem N ferramentas, né, que a gente pode contribuir com vocês, mas tudo está dentro de você. Você precisa só abrir e se permitir receber, né? Porque também se você vai para um processo esperando que o outro coloque mais coisinha para dentro em vez de você abrir o seu receber, também às vezes o copo está cheio, né? E aí transborda. Né, tem aquela história do copo cheio. Não vai ser. Não vai ser uma mentoria, não vai ser um curso que vai te salvar, não vai ser o outro que vai te salvar. Vai ser a tua consciência de você mesmo, o seu autorrelacionamento. Acessar as ferramentas, Carol, é maravilhoso você ter uma caixa de ferramentas para se empoderar. Mas não é só acessar simplesmente. Se você puder usar sempre, até você ser essa energia, é o melhor. É porque aí você não precisa ir buscar o acesso, você já é. Então você não precisa comandar nada, você já é. Como seria se você tivesse um relacionamento tão maravilhoso com você mesmo, uma comunhão tão maravilhosa, que as pessoas começassem a olhar para você e falar, uau, ela é uma referência, assim, nossa, ela já está modificando o ambiente só dela ter chegado aqui. E você nem ter acessado a ferramenta nenhuma, você já é a ferramenta. Você já limpou tudo ali, você já tornou tudo uma tela em branco para que as pessoas possam estar em comunhão também com você. Essa é a mágica que a gente cria com o nosso corpo e a gente acaba mudando tudo que está ao seu redor. É isso. Você fala de trabalho, é a mesma coisa, né? Quando você sabe quem você é, inclusive naquilo que você faz, tudo que está na sua volta passa a fluir melhor. Então, as pessoas passam a se reconhecer em você, da mesma forma que elas reconhecem aquilo que não está tão legal, que são aquilo que a gente chama dos pontos negativos, ou os pontos a serem melhorados, né? Da mesma forma que as pessoas reconhecem isso, elas reconhecem também o outro lado, né? Só a sua presença já agrada o ambiente, né? E as pessoas que estão em volta. Então, você passa a ser um convite à mudança. E não ficar falando, olha, faça isso, faça aquilo, leia isso ou leia aquilo, né? Que isso vai mudar a sua vida porque mudou a minha. Não, você simplesmente passa a ser um convite e a pessoa fala, nossa, você está tão diferente, o que você fez? Aí sim, ela está na permissão de receber de você. Porque quando a gente começou com as nossas lives também, as pessoas falavam, mas eu não entendo nada do que vocês estão falando. Né? Porque o mundo de Axis, ele é um mundo muito sem forma e sem estrutura, né? E para algumas pessoas é muito inconcebível algo diferente do que essa realidade do zerinho ou um. E é muito inconcebível ser fácil. Também, né? Ser fácil é uma das coisas que as pessoas acham que é o mais difícil. Não é possível, é só isso? É fácil. E aí, quando você entra nessa permissão de falar assim, olha, o que o outro está trazendo aqui para mim? Né? Mas eu não estou entendendo, mas tudo bem que eu não estou entendendo, porque eu estou vendo, eu estou sentindo, eu estou percebendo,
né, o ser do outro. Então, como o outro está funcionando, olha, não importa, eu não sei bem o que é, eu só sei que tem algo melhor aí para mim também, tem algo mais grandioso aí que eu posso receber. Mas você tem que estar aberto para isso. E você tem que estar inteira. Não achar que você é metade, tem que achar a outra metade. Quando você está inteiro e não procura nada, você não procura só cara metade, a laranja, a tampa da panela, você cria o relacionamento que funciona para você. Se você está inteiro, você vai encontrar pessoas da mesma vibração que são inteiras. E não metades querendo procurar metades, que vai ficar sempre na metade. Eu na minha metade, ele na metade dele. Exato. Entendeu? E nunca ninguém está inteiro. Aí, quando eu não acho, né, a minha outra metade, eu não reconheço a minha outra metade no outro, aí não serve, troca. Vamos buscar o próximo. Outra metade. Troca, vamos buscar outra metade. Troca, vamos buscar mais outra. Entendeu? E aí a gente fica nesse relacionamento sem fim, nessa busca sem fim de um relacionamento e que nunca vai funcionar. Oi, bem-vinda, Mi. Bem-vinda. Então, enquanto você estiver pela metade e não inteiro, você só vai atrair pessoas e situações pela metade. Isso é... Quando a gente começa a reconhecer isso, está disposto a ser inteiro e assumir o poder e o controle que você é e não querer controlar, que é muito diferente. Se você já é controle, você não precisa controlar. Uhum. Se você assume isso para você, ninguém segura. Ninguém segura. E estiver disposto a reconhecer que você não é a mesma pessoa que acordou hoje. Que o seu corpo já mudou, que células já morreram, que células já se multiplicaram, que você já é diferente e, portanto, tudo pode mudar em você. Mas você não precisa controlar o outro e mudar o outro, que é uma crença de relacionamento que a gente faz e muito. A Mi esteve no nosso de relacionamento consciente. Nosso workshop de relacionamento consciente. E agora vai ter esse outro aí. Quem quiser falar com a gente, pode falar no privado. A Fran também está no grupo do nosso Telegram fechado. E quem tiver dúvidas, pode falar. Lá também. Esse assunto é muito maravilhoso. Quem tiver dúvidas, também pode falar. Então, realmente, e ele é um processo assim que, na verdade, você não tem que fazer, agora eu fiz, eu já me conectei comigo e ok. Não. A cada dia você desperta, você é um novo ser, é uma nova pessoa. A cada manhã você... Uau, hoje eu acordei totalmente diferente do que eu era ontem. Nossa, hoje eu estou mais expansiva. Hoje eu escolho criar algo diferente para minha vida. Então, cada dia você desperta algo novo em você, sabe? Então, é um caminho. Então, assim como o outro também, ele não é aquela coisa e pronto, um ponto final. O outro também está nesse processo todo dia, né? De criação de si mesmo, de diferença de si mesmo, as emoções mudam o tempo todo, a forma dele se relacionar é diferente, e você tem que estar aprendendo a todo momento. Então, é um processo contínuo. Não é eu fiz uma vez e deu. Eu fui lá, faço um workshop com o Marcelo e com a Lu e deu. Já aprendi tudo, agora já vou ter o meu relacionamento consciente. Boa, Fran, porque as pessoas têm esse programa de que agora sim, agora eu tô tranquilo. Agora vai dar. Então, agora vai. Aí a Carol, acho que foi a Carol que falou isso, que tudo começa em você e termina em você. E se você pudesse olhar de uma maneira diferente, que não termina em você, que você é infinita. Uhum. E se você é infinito, não termina em você. Não tem fim. Não tem fim. Agora eu vou casar. Agora vai casar. E depois? E depois que você casa? Cada dia é uma nova percepção do mesmo assunto. E é uau. O que mais é possível dentro do meu relacionamento? Okay. É isso mesmo, é uma ótima pergunta. O que mais é possível? Comunhão. E o que mais? E o que mais? E depois da comunhão? Tem mais. Nunca é fim, sempre é meio. A gente sempre acha que vai chegar. Ó, eu criei o programa Chimarrão da Consciência, né? Tá, daí agora, né? Vou terminar o Chimarrão da Consciência. Não, o que tem mais além disso, né? O que é que eu posso sobrecriar após isso, sabe? Então, realmente, isso é para tudo na nossa vida. A gente sempre diz que chegou ao fim. Mas e o que eu posso ir além disso agora? Né? O que está por trás disso? O que tem a mais disso, além disso, né?
O que tá funcionando? O que te trouxe aquela frase do marketing digital? O que te trouxe até aqui não vai ser o que vai te colocar para o próximo ponto. Não vai ser. Não vai ser mesmo. Então não é para se acomodar. Lembra aquela live, a primeira live que eu fiz sobre escolhas? As escolhas, elas abrem a possibilidade de você escolher mais. Não de você fixar naquela escolha e ficar nela. Então, e quem não assistiu essa live, pode assistir mais tarde lá no YouTube ou aqui no IGTV, tá salvo, pessoal. Aquela live tá salva? Ah, legal. Sim, tá aqui no IGTV e tá lá no canal do YouTube. É só chegar lá e poder assistir novamente. E quando você vai lá de noite fazer live com a gente? Vamos escolher, é só... Não dá para tomar chimarrão de noite? Dá, qualquer hora. Chimarrão não tem ponto de vista. Ele é consciente. Ai, como pode ser mais divertido. Pessoal, tem mais 4 minutinhos. Aproveitem fazer perguntas, que já está encerrando o nosso tempo com o Marcelo e a Lu. Voou! Passa muito rápido. Eu sou grata muito a todos vocês que estiveram presentes hoje nesse Chimarrão da Consciência. Gratidão à Lu também e ao Marcelo por escolher participar novamente comigo nessa brincadeira e divertir e contribuir com as pessoas, né? Porque se cada um que participou do Chimarrão e está participando, né? Que ele começou, acho que foi dia 29, né, Marcelo? Agora não me lembro a data. Eu não me recordo. Mas eu acredito que se alguém aprendeu alguma coisa, modificou e criou algo diferente para a sua vida, o Chimarrão da Consciência já valeu, sabe? Então é esse o movimento. Levar mais consciência, clareza e que as pessoas possam criar as suas vidas a partir desse espaço, da leveza, da facilidade, que sim, é possível ser essa energia. E não precisa a gente criar a partir do espaço do trauma, drama, do peso, de que é tudo muito difícil. A gente pode escolher diferente. É para isso que surgiu o Chimarrão da Consciência, para que vocês possam receber dele. Eu agradeço muito por estar aqui de novo, muito mesmo. E eu deixo aqui uma pergunta. E se a gente pudesse não mais estar fixado em nenhum rótulo, em nada que diz respeito a apenas relacionamento, a gente pudesse criar. E se a gente pudesse criar, como o Axis diz, e se a gente pudesse ter um criacionamento. Enquanto estiver criando, está funcionando. Essa é a minha dica para vocês. Se vocês tiverem um criacionamento com vocês mesmos, vocês poderão criar com qualquer pessoa do universo. Gratidão, Fran, pelo convite. Sempre e o que mais, né? E o que mais é possível que eu ainda não considerei sobre mim mesmo. O que mais é possível que eu ainda não considerei sobre o outro, né? Com quem eu me relaciono. E isso para qualquer área, gente. A gente está falando de relacionamento amoroso, mas você pode fazer isso para qualquer pessoa, com filho, com funcionário, com chefe, com gerente, seja quem for. Né? O que mais é possível que eu ainda não considerei aqui para que eu tenha um relacionamento mais grandioso, mais divertido. A diversão sempre é leve para a gente. Né? E esse também é um dos nossos, que faz parte dos 10 mandamentos para um relacionamento. Sabe? Divertir, porque se você não se diverte com as coisas, elas muitas vezes se tornam um peso. E tudo pode ser divertido na vida da gente. Tudo a gente pode trazer leveza, não é? E principalmente no trabalho da gente, não é? Que é onde a gente passa maior tempo. Né? Hoje na quarentena, como que a gente pode se divertir com as pessoas que convivem com a gente? E se você mora sozinho, como que você pode se divertir com você mesmo? Né? Porque se você sabe se divertir com você, você pode se divertir com qualquer pessoa. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão, pessoal. O que mais é possível? Hoje, às 20 horas, a gente vai ter a presença da Vanessa também. Então, às 20 horas vai sair um Chimarrão da Consciência hoje, falando sobre empoderamento feminino. Uau. E amanhã de manhã, Xamanismo Ancestral com Genivalda Cravo. E à noite, às 21 horas, a gente vai ter também a participação do Rogério sobre massagem tântrica. Não percam. Vem com a gente pro Chimarrão da Consciência. Como pode melhorar isso? Gratidão, pessoal. Até mais. Um beijo para vocês. Tchau, até tchau. mais.